vou tentar passar uns 3 tipos de sermão nas primeiras passagens de João. Então, temos aqui o texto base de João, verso 1. Eu vou tentar aproveitar e não só falar do tipo de sermão, também da divisão, é claro, mas sobre pergunta, talvez sobre transição também. Vocês conseguem ler, né? Então, neste texto, nós podemos pregar ele de forma temática, vários temas: verbo, princípio, Deus, verbo de Deus, o princípio da criação. Ou seja, de temas só nesse primeiro verso, nós temos inúmeros temáticos. Ou seja, você vai só pegar uma ideia ou um tema geral e vai desenvolver por meio de outros textos. Já no textual, coincidentemente, esse verso também serve para o textual. Ele até poderia ser expositivo, e dá para ser, mas normalmente expositivo você pega um texto, uma perícope completa, igual o irmão pregou aqui hoje. Ele pregou lá, do jeito que a Bíblia divide, ela divide aquele espaço todo como um título só. A própria Bíblia de vocês já faz isso. Normalmente o expositivo é isso, você pega a ideia completa. Então, para o expositivo, eu acho que eu vou pegar aí do verso 1 ao 9, aproximadamente. Mas daria para fazer um expositivo só no verso 1. Seria mais difícil. Você teria que ter... Eu acho esse verso de pregar muito completo. Mas já que eu coloquei vocês em João, né? Vamos ficar em João. E a vantagem é essa: se nós estamos em um texto mais difícil, e é só a título ilustrativo, existem textos que são muito mais fáceis. Então, olha, o primeiro exemplo que eu vou dar é o temático. Só relembrando, recapitulando. Temática gira em torno do tema. Então, esse versículo, nós vamos transportar ele lá para o temático. Dentro desse temático, qual o tema que eu peguei? Jesus, tema geral. Por quê? Aí você fala, mas não tem Jesus escrito aqui. Aqui fala do verbo. O verbo é Jesus. Na hora de você pregar, você vai falar de onde você tirou o tema. O tema pode estar escrito ali ou não. No caso, o tema ali, na verdade, é o verbo. E eu estou traduzindo já o que é o verbo, para ninguém achar que é português, gramática. Então, eu iria pregar um exemplo. Tema Jesus, porque no princípio era o verbo, todo mundo sabe que aquele verso está falando sobre Jesus. A igreja já sabe. Mas ainda assim, você vai usar na sua introdução para mostrar de onde que você tirou esse tema. Por que você vai falar sobre Jesus e ele está falando sobre o verbo? Porque o verbo que está sendo falado ali é Jesus. Então, uma das partes da introdução você usaria para fazer isso. Aqui eu usei uma tese interrogativa, que seria muito confundido com uma pergunta retórica, mas nesse caso aqui é como se fosse o meu tema. Qual que é o meu tema geral? Jesus. Mas sobre o que eu quero falar nessa noite? Quem é Jesus? Então, o tema geral é Jesus. Foi de onde eu tirei lá do texto, Jesus. Lá no texto está falando assim, Jesus é... Lá no texto não está falando quem é Jesus. Então, lá do texto eu tirei o tema, Jesus, tema geral. Só que dentro de Jesus, o que eu quero falar? Nesta noite eu quero falar quem é Jesus. Se eu quero falar quem é Jesus, a minha tese pode ser uma pergunta. Quem é Jesus? A minha tese já seria pergunta retórica. Vocês sabem o que é pergunta retórica? Por que tem esse nome? Quando você pergunta e alguém responder, é pergunta normal. Pergunta retórica é, eu estou perguntando, mas não quero resposta. É eu que vou responder. Então eu estou fazendo a pergunta, não é para você responder. Eu vou responder para você. Por isso que é chamado de retórica. Você chega para alguém e você está pregando o que é o amor. É uma pergunta que você está fazendo. Mas você não quer que a pessoa te responda. Pergunta retórica. Retórica é coisa de grego, desse povo aí. Você poderia falar pergunta homilética, pergunta sermônica, se você quiser um nome mais bonito. Mas o termo oficial é pergunta retórica. Então, quem é Jesus? Se essa é a minha tese,
O meu assunto já é, eu quero responder, eu quero falar quem é Jesus. E aí, já que eu estou procurando pelo tema Jesus, então eu vou lá na Bíblia de pesquisa ou na referência cruzada, ver passagens sobre Jesus. E aí eu separei alguns aqui. Por exemplo, João 6,14. O que está dividindo meus tópicos aqui? Jesus. E nesse caso aqui, Jesus é o que dentro do meu sermão? O tema. Então, por isso que meu sermão é temático. Não é o texto que está falando que Jesus é isso, que Jesus é isso, que Jesus é isso. E nem é o conteúdo daquele texto. Por isso que é temático. Eu fiquei livre para escolher, dentro do tema, coisas a respeito de Jesus. Como a minha pergunta é quem é Jesus, tem que ser algo que diz que Jesus é. Eu não posso falar como foi o ministério de Jesus. Não responde a pergunta quem é Jesus. Agora, se eu tivesse falado assim, como foi a vida de Jesus? Eu já poderia falar do ministério, já poderia falar da infância, já poderia falar da família. Por isso que você evita o sermão sem rumo quando você tem a sua tese. Sobre o que você quer falar? Então, já que eu quero falar quem é Jesus, eu nem sei quais vão ser meus tópicos. Mas eu sei que ele tem que responder quem é Jesus. Quantos tópicos vai ser, onde eu vou, não importa. Mas tem que responder essa pergunta. Então, posso ser sério com vocês? Cheguei em casa agora à tarde, não dormi de noite direito, por causa da garganta, porque minha filha passou mal também. Eu falei, eu vou tentar colocar isso aqui. Então, eu fiz isso muito rápido. É até bom também, porque não foi um sermão elaborado, que eu sentei 2, 3 horas, ou seja, todos os sermões que eu vou apresentar para vocês aqui agora, eu sentei e fiz esse esboço lá, assim, deve ter gastado meia hora. Ou seja, não é um sermão elaborado. Lógico que se eu for sentar para pregar esse sermão, talvez não vai ser esses tópicos. Eu vou falar, encontrei um melhor, ou eu vou acrescentar muitas outras coisas. Então percebam que uma das palavras-chave aqui é Jesus é. Você anuncia isso para a igreja? Não. Mas olha só para você ver. A minha pergunta tem lá. É como se perguntasse, quem Jesus é? Então, é Jesus. Jesus é. Faz parte. Toda hora que eu entrar no tópico, eu vou estar começando igual. Isso é obrigatório? Não é obrigatório. Isso só auxilia. Por exemplo, eu poderia colocar aqui embaixo, aqui, ele é o nosso Salvador. E não estarei errado. Mas aqui fica mais organizado. Todo mundo sabe, fica mais fácil de decorar, fica mais fácil de saber a hora que você mudou de tópico. Já que eu falei que eu ia falar de transição também, para a gente começar a entender o sermão como um todo, eu não coloquei a transição aqui, mas então nessa noite eu vou falar quem Jesus é. Uma das formas de transição que eu posso usar seria repetir a pergunta: quem é Jesus? Primeira resposta sobre quem é Jesus. Jesus é o profeta. Isso está em João capítulo 6, verso 14. Quem não pôs agora? Nós vamos lá para João, verso 6, verso 14. Mas nosso texto não é João 1. Mas nós estamos sendo temático. Isso não vai fazer ele deixar de ser bíblico. Muito pelo contrário. E quando diz que Jesus é o profeta, não é um profeta. Só existem 2 profetas com esse artigo. Quem foi o primeiro? Não. Moisés. Moisés, no seu ministério, disse: Deus ainda vai levantar um profeta. Vou abaixar aqui. Queria ser levantado um profeta igual ele. Como assim igual ele? O que Moisés fez que Jesus fez? E só os 2 fizeram. A primeira aliança e a segunda aliança. Moisés fez a primeira, ninguém deu outra aliança. Jesus vem e dá a última e perfeita aliança. Por isso que ele é um profeta igual Moisés. Por isso que ele é o profeta. Tudo isso você pode abordar aí. Vê o que está escrito em João 6,14, por favor. Acho que ela tinha aberto já. Vendo, pois, aqueles homens
O milagre que Jesus tinha feito diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O profeta que devia vir ao mundo. Eu pedi a Deus para fazer um milagre e ele fez. O profeta que devia vir ao mundo. Não é um dos profetas que devia vir. Ele é o profeta esperado, ele é o profeta que fala a lei. E que os profetas falaram? Por exemplo, né, a introdução, né? A introdução do governo de Jesus. Lá na tese interrogativa, quem é Jesus? O que eu estou entendendo? Dentro da tese interrogativa, eu já dei o primeiro, o segundo, o terceiro ponto de quem é Jesus. Beleza? E a palavra-chave, Jesus é. Só que eu não teria que ir para um versículo ali para a introdução, e o verbo se fez carne. Ah, tá. Nós só estamos falando de João 1. Nós vamos ver outros títulos de sermão bem outros. Então, Jesus é o profeta. Jesus é. Perceba que eu estou começando, até circulei aqui para vocês verem que eu estou começando igual. Então, por exemplo, uma das coisas que a maioria das vezes falta em nossas pregações, que você sabe o que você quer dizer, mas a igreja não entende o que você diz, é transição. Por exemplo, você terminou, você pode até recapitular. Irmãos, nós acabamos de ver que Jesus não é um profeta, mas que ele é o profeta, o esperado, aquele que havia sido prometido. E agora nós vamos ver mais uma resposta de quem é Jesus, ou mais um texto que fala quem Jesus é. Ou seja, você está preparando a igreja. Igreja, eu acabei de falar sobre quem é o profeta, mas eu lá vou mudar. É o seu carro. Você dá seta para as pessoas saberem para onde você está indo. Então você está avisando, olha, eu lá vou mudar de direção. Eu lá vou abandonar João 6,14. Mas eu vou continuar falando sobre Jesus. E vou continuar respondendo quem é Jesus. Por isso, a segunda coisa que eu quero falar, quem é Jesus é. Jesus é o Filho de Deus. Você vai lá na passagem, aí você vai expor naturalmente, normal, e segue a vida. Da mesma maneira, você terminou o tópico 2. Você não pode simplesmente, do nada, falar Jesus é o nosso Salvador. Aí a igreja não sabe se você está falando isso porque você está querendo dizer que ele é o Filho de Deus, ou se você voltou no profeta. Você precisa acender as lanternas. Você sabe que você está mudando, mas a igreja não está na sua mente. Ela não sabe. Você virou de uma vez, vai dar acidente. Então você vai avisar. Irmãos, nós já vimos que Jesus é o profeta, e agora acabamos de ver que Jesus é o Filho de Deus. Mas temos mais uma verdade, mais uma resposta, ou mais uma palavra sobre quem Jesus é. Ou seja, você vai elaborar isso. Isso são coisas, por isso que o ideal é você escrever o sermão. Porque às vezes você elabora. Por exemplo, você pode perceber que agora eu não consegui fazer uma transição legal. Porque eu não planejei. Eu tenho que pensar o que eu vou falar. O conteúdo, depois que você começa, é fácil. Agora, transição, introdução, isso aqui, gente, o verbo é Jesus, não é uma introdução, não. Só estou querendo dizer uma das coisas para eu colocar dentro da introdução. Ok? Por exemplo, na introdução você poderia falar, tem se falado muito sobre Jesus. Tem pessoas que acreditam que Jesus é um profeta qualquer, que Jesus é um filósofo, que Jesus é um bom exemplo. Mas o que a Bíblia fala verdadeiramente sobre Jesus? Você conhece em profundidade quem é Jesus? Ou seja, a introdução não é para você ficar explicando o texto. Ela é para trazer luz sobre o que você vai falar. E ela também é para cativar a atenção. Porque não é... Oi? Fazer o papel do sal. Sim, provocar. As pessoas têm que falar assim. Talvez o irmão estava querendo ir embora mais cedo para ver um filme e fala assim, mas não, você fala umas coisas na introdução e fala assim, mas e agora? Eu vou embora ou não vou? Ela vai falar,
quem é Jesus? E ela me perguntou assim, e ela falou que o mundo fala várias coisas sobre Jesus, inclusive eu achei que uma das coisas que ela falou, eu achei que Jesus era. E ela falou que isso não é o que Jesus é na profundidade. E agora eu não sei, eu vou ter que ficar para ver. É igual quando você conta uma história, a pessoa, só eu que vou ficar sem saber? Não quer ficar sem saber. Isso tem a ver com a curiosidade, isso faz parte, irmãos. Jesus sempre usava ilustrações. Como o sermão aqui não dá tempo de você seguir esses padrões, por isso você vê a pessoa correndo, eu transformei um testemunho meu em ilustração. Não é uma ilustração, mas eu queria contar ele porque tinha a ver com a palavra. Mas não dá para fazer uma ilustração e ainda contar o meu testemunho como introdução. Então eu contei o que aconteceu comigo como se fosse uma história. Mas depois eu deixei claro que não era história, que era um testemunho meu. Aí no terceiro tópico, eu já peguei uma palavra lá em Filipenses 3,20, está mal escolhida. Lá fala que Jesus é o nosso Salvador, mas tem textos muitos melhores, entenda, irmãos, com questão de peso, de clareza, não é que Filipenses é desprezado, nada disso. Então isso aqui é o temático em João 1, das possibilidades inúmeras. Já o textual em João 1, já não é possibilidade inúmeras, não. Ok? Temático, você viaja. Textual, quem dirige o sermão? O texto. Então, olha só. Essa versão que eu estou usando é ARA. É ótima para textual, porque eles usam muitas vírgulas. Olha só, o versículo já está separado para mim. No princípio era o verbo. Acabou. E o verbo estava com Deus. Acabou. E o verbo era Deus. O próprio versículo já está me falando de 3 coisas. Com um tema específico, que é o verbo. Então, eu só vou separar esse texto. Olha lá, só separei ele, só desvinculei as palavras. Então, olha lá. No princípio era o verbo. É o meu primeiro tópico. E o verbo estava com Deus. É o meu segundo. E o verbo era Deus. É o meu terceiro. Isso, o próprio texto já está fazendo. Não tem como eu inventar moda aí, não. É lógico que eu posso fazer por inferência e mudar as palavras. Ok? Mas é a mesma coisa. Você vai mudar as palavras. Ok? Por exemplo, Não, vou tentar inventar exemplo, não, que eu já criei um aqui. Então, vamos lá. Texto. Eu aqui transformando ele num sermão textual. Então, quem está dividindo meu sermão? O texto. Isso é o textual simples, natural. Se você pregar um sermão textual e ficar só dentro do texto, ele também vai ser expositivo. E é o que a maioria das pessoas entende que é um mega expositivo. Porque o texto dividiu o sermão e o conteúdo ainda está no texto. Você fala, rapaz, esse cara prega expositivo mesmo. Ou seja, o sermão é textual e expositivo ao mesmo tempo. Quando você pega só expositivo, eles acham que você viajou e que você não está pregando expositivo. Você acredita nisso? Por isso que confunde. Então, aqui nós estamos... O texto dividindo o sermão. Aí eu coloquei uma tese aqui. Não deu para raciocinar muito, né, irmãos? É várias preocupações. Mas, enfim. Qual que é a minha tese? Está o 3 ali. Tem gente que gosta muito disso. Hoje eu quero falar sobre 5 verdades, sobre 3 princípios, sobre 2 atitudes, sobre 4 alternativas, sobre 2 modos. 5 conselhos. Rapaz, não é qualquer um que tem coragem de usar isso, não. Boa indagação. Você sabe por que eu não falei 5 conselhos? No livro, o capítulo 3 fala que o pregador escolhe assim que ele pode se perder. Não. Mas não. Porque eu não sabia se daria tempo. Se eu anunciar, eu tenho que cumprir. Se eu prometer, eu tenho que cumprir. Então, minha tese era 5 conselhos. Mas eu não disse que eu ia falar 5. Porque se eu chegasse no terceiro, o tempo acabasse. Aí como é que eu encerro? E o pessoal fala, mas falou 5? Qual foi o 5? Eu ia virar um zuzum. Eu me perdi. Agora, quando você sabe que tem tempo, porque que o tempo estava corrido. Eu sabia que ia ser corrido. Entendeu?
Então, por isso, porque eu poderia prometer e não cumprir. Aí o problema. Igual o irmão chegou aqui, eu acho que ele achou que já precisava encerrar e falou que estava no encerrar. Ele estava no meio do sermão. Eu achei que ele ia acabar no terceiro. Isso não prejudica a pregação, não. Mas é uma falha, a gente comete mesmo. Ele falou que já estava encerrando. O que eu entendi? 3 tópicos. Ele foi pro 4. Eu falei, não, mas aí ia acabar. Aí eu disse. Não, mas foi bênção. Foi qual tipo de sermão? Qual tipo? O tipo? Será? Expositivo. Ele só escolher um texto grande já é expositivo. A não ser as pessoas que escolhem erradamente um texto grande. Só para preencher espaço. Mas pode escolher grande ou pode ser só? Pode, né? Mas como é que você vai expor um texto pequeno? Exposição, você vai expor o conteúdo de um texto. Como é que você vai expor um conteúdo que não existe? Por exemplo, o verbo existe desde um princípio, é um conteúdo que você pode falar muita coisa. Daria um sermão expositivo só nesse tópico, ok. Mas porque ele fala muita coisa. Mas, por exemplo, então, você vai pegar um capítulo que o capítulo é grande, você não vai ler, você não quer ler o capítulo todo para não gastar tempo. Aí é onde entra o papel da introdução. Ele não leu o capítulo inteiro hoje. Ele leu os primeiros, depois foi lá no final. Exato. Os principais. Por exemplo, um exemplo. Você vai expor uma carta inteira. Você vai falar sobre ela inteira. Você vai ler ela inteira? Não. Você vai ler um verso e vai falar: irmãos, eu li esse verso como ponto de partida, mas eu quero falar à luz da carta. Por isso que existem as transições, para você avisar para a igreja o que está acontecendo. Você precisa avisar o que está na sua cabeça. Irmãos, eu estou lendo só esse verso, mas na verdade eu não vou ficar nele não. Ele é só para começar. Na verdade você só está cumprindo o protocolo, para o pessoal não fechar o coração. Porque você não queria ler que verso. No caso, eu posso usar mais esse tópico? Pode, né? Nesse caso não tem jeito não. Não tem jeito não. O texto só me deu 3. O anterior você pode usar até 50, mas o ideal é no máximo 7. Todas as coisas. Foi porque ela usou outros textos como tópico. Mas ela começou de forma expositiva. E ela escolheu um texto grande, eu achei que ia ser expositivo. Então vamos lá. No temático, tudo que eu encontrar que diz que Jesus é e que não seja redundante. Eu achei um outro texto que fala que Jesus é o profeta. Aí, quarto, Jesus é o profeta. Aí não. Entendeu? O ideal é até 5. No máximo, até 7. Mas se você quiser falar 12, pode. Mas ninguém vai decorar os 12. Ou seja, você vai falar um monte de coisa que ninguém vai saber o que você falou. Entendeu? É muito padronizado o 3. É o ideal, que é fácil da pessoa guardar, de você ter tempo de trabalhar, tudo mais. Mas por que eu falei 5 conselhos? Porque eu queria frisar aqueles 5. Eu não queria falar uma coisa e deixar a outra. Beleza? Então vamos lá. Tema. Olha só. O meu primeiro tema, querendo ou não, tinha a ver com o verbo. Só que aqui eu quis usar, já traduzido, Jesus. No meu textual, o tema continua sendo o verbo. Só que agora eu não escolho os tópicos. O texto escolheu os tópicos para mim. Eu só trabalho, só melhoro eles. Então lá fala, no princípio era o verbo. Então o meu primeiro tópico é: o verbo existe desde o princípio. Ou eu poderia colocar: o verbo é eterno. Ou a pré-existência de Jesus. Aí eu estaria usando ele por inferência. Não são as palavras dos textos, mas eu só estou traduzindo aquele trecho. O 2, lá está: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Eu copiei do jeitinho que está lá.
o verbo estava com Deus. O 3, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu só acrescentei aqui o verbo era o próprio Deus. Mas não quer dizer que é necessário, isso é questão de organização. Percebam que todos eles, você viu aqui o que eu fiz no primeiro versículo? O primeiro versículo eu terei a ordem. Só para começar com o verbo. Não é obrigatório isso. Mas é só, vocês entenderam? Cleonice? Não, Daiane? Você entendeu, Daiane? Não entendi. Eu troquei a ordem aqui só no primeiro, para ficar igual. Os outros já começam falando o verbo, o verbo. Então aqui para eu não falar no princípio, eu falo o verbo estava no princípio. Entendi. Eu só reorganizei a ordem para ficar igual. Para que todos, não é obrigatório, irmãos. Isso é só didático. O verbo. Então, olha lá. Então, minha tese nesse caso aqui poderia ser... Eu nunca usei tese desse jeito. Acho que eu acabei usando. 3 verdades sobre o verbo. Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre 3 verdades sobre o verbo à luz de João, capítulo 1, verso 1. Veja a primeira coisa que o texto está nos dizendo. O verbo existe desde... A igreja está com o texto, ela vai ver, é mesmo, o texto está falando que o verbo existia desde o princípio. Aí eles vão, essa menina pega a Bíblia mesmo, do jeito que está lá. Eles vão entender que você está pregando dispositivo. E não deixa de ser. Uma das perguntas que eu poderia fazer, quais verdades encontramos sobre o verbo neste versículo? Qual que é o nosso texto base? Só o versículo 1. O textual permite isso. E o temático permite isso. Quais as verdades encontradas sobre o verbo neste versículo? Aí entra a transição. A primeira verdade que temos a primeira verdade apresentada por este texto ou seja, uma das verdades que João nos apresenta no verso 1 ou seja, o ideal é você fazer a transição, para a igreja já saber que você lá vai começar, que você saiu da introdução, que você não está contando a ilustração, para isso não misturar. Que a maioria das vezes a gente não sabe se a pessoa já está pregando, se está na introdução, se está na conclusão. Onde que está? O pessoal eu só posso focar em João, mas eu posso, tipo assim, né? Eu vou pegar e botar em 17, talvez, mas eu não posso pegar outro. Mas João, eu posso ficar aqui dentro. Não. Mas eu vou chegar nessa parte. Eu tô aqui na dúvida. Mas foi bom você perguntar, porque nós vamos ter 2 viés de textual. Então, nós vamos ter o textual com um viés mais temático e o textual com um viés mais expositivo. Por que ele é textual? Porque o texto está me fazendo as divisões, ok? Nesse caso ali, eu quis usar um viés temático. O que é isso? Eu vou explicar. Então, ou seja, o texto me deu as divisões já. Beleza, até aqui ok. Agora, como que eu vou trabalhar essas divisões? Eu vou trabalhar ela livre à luz de toda a Bíblia, que é o que eu usei aqui. Eu nem consegui achar textos bacanas para pôr aqui, porque falar sobre o verbo é só João que fala, então fica complicado. Mas eu já estava nesse verso para ilustrar, vamos ilustrar por ele. Então, um viés temático o texto me deu o tópico, mas o tema eu não sou livre. Então, no viés temático, na hora que eu falo que o verbo existe desde o princípio, qualquer texto que fala sobre o verbo no princípio, ou sobre Jesus no princípio, ou sobre Jesus na criação, eu posso usar. Porque o texto só me falou qual que é o tópico, mas ele não me falou qual que é o conteúdo deste tópico. Então, já que eu fui no viés temático, todos eles eu escolhi textos diferentes. Coincidentemente, foi em João, mas poderia ser à luz de qualquer parte das Escrituras. E se for um viés mais expositivo, que é o sermão que as pessoas mais vão entender que é expositivo? O texto vai continuar me dando as divisões.
Só que ao invés de eu sair daqui Tá vendo que eu coloquei ele aqui, ó? No viés expositivo, você apaga o vermelho e vai ficar só com o branco. Irmãos, a primeira verdade que temos é: o verbo existe desde o princípio. João 1, verso 1, parte A. Eu não vou ler aqui João 1, 10. Irmãos, quando João escreve que o verbo existe desde o princípio, ele quer nos dizer que Jesus não é como um homem comum, como um homem que foi inventado, como muitos se levantaram, que se tornaram exemplos, que são até adorados pelas pessoas. Mas João, quando está dizendo que Jesus existe desde o princípio, ele quer dizer que Jesus é antes de tudo. E aí você vai. Você foi para outro texto? Não, você está explicando João. É textual também, mas neste caso já é expositivo também. Aí é que a igreja fala, isso é expositivo. Está no texto e ela explicou o texto. É como se fosse expositivo duas vezes. Porque está no texto e está na sua explicação. Mas para ele ser só textual, sem ser expositivo, você vai chegar no tópico e vai ficar livre. Tem textos, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, agora permanecem três, a fé, a esperança e o amor. Aquilo ali você vai ter que trabalhar lá no viés temático. Primeira coisa que eu quero falar, sobre fé. Segunda coisa que eu quero falar, sobre esperança. Lá não fala sobre fé e esperança. Você vai ter que ir em textos que falam sobre aquilo. É um textual puro. Você não vai pregar expositivo, essas três coisas que Paulo fala. Mas nesse caso desse texto, como ele é profundamente teológico, você poderia pregar textual, mas ficar no texto. Seria o viés mais expositivo. O texto está dando a divisão, por isso ele é textual, mas porém a sua explicação está sendo centrada no texto. Você não está viajando para outro lugar. Mas se você chega no tópico e tem liberdade para viajar dentro do tema daquele tópico, você está num viés mais temático. Todos eles é bíblico. Mas a igreja, se você ficar nesse aqui, eles vão falar, onde que você aprendeu isso? Veja que aqui eu já usei uma forma de transição que vai mudando ao longo do tempo. Ao invés de eu falar, a primeira coisa que eu quero dizer é, depois, a segunda coisa que eu quero dizer é. Então, olha só, a primeira transição que eu coloquei aqui é, dando abertura. A primeira verdade que temos é, o verbo existe desde o princípio. Terminou esse aqui, esse aqui eu dividi igual esse que eu falei. É o outro que eu dividi de forma diferente. Não, esse aqui eu segui um padrão igual. Sempre igual. A primeira verdade é. A segunda verdade é. A terceira verdade é. Olha só. Sobre questão de palavra-chave. Você disse que ia falar 3 verdades. Aí você anuncia que você falou a primeira. A igreja já espera que você vai falar de mais 2. Você chegou na segunda verdade. A igreja já sabe que você está no meio do sermão. Você anunciou a terceira verdade. Você precisa falar que está concluindo? Eu acho que você nem deve dizer que está concluindo. Ainda mais se não for concluir. Esse é o meu pior pecado dos pecadores. Dos pregadores. Todos nós temos erros. Trabalhar o seu erro é coisa sua particular. Eu tenho os meus erros que eu tento trabalhar eles. Por exemplo, gírias. Então, vontade de pôr a mão no bolso. Um dia minha esposa falou, e é bom você ter alguém que tem liberdade de falar com você, por que você só estava coçando o nariz? Você acha que eu sabia que eu estava coçando o nariz? Eu não sabia, não. Você tem que dar liberdade às pessoas. Deixa as pessoas te falar. Um dia eu preguei, aí na hora que eu desci, irmão, rapaz, benção. Mas eu estava esperando você falar daquele texto. Sabe essas pessoas que acham que todo sermão é temático? Você vai falar todos os textos dentro do tema? Isso se você não falar o versículo que ele mais gosta dentro do tema, você não pregou direito? Infelizmente, irmãos, você não vai agradar as pessoas. E você não vai preocupar com isso, mas você vai agradar a Deus. Se você for fiel à palavra, fiel ao ministério, estudar com zelo, sermão temático, estudado, preparado, é bênção.
Agora, você escolheu o temático só porque é fácil, que você cria os tópicos da sua cabeça e você fala da sua cabeça, aí é você e Deus. Então eu sou tendencioso a temático? Então eu sou tendencioso a temático? É? Você falou da minha história. Não sei, ué. A primeira parte, com essa negativa aí. De ficar. Agora, tenta falar sobre o expositivo. É um pouquinho mais difícil dentro de uma aula. Lembra que vocês escolheram um texto? Eu mandei vários materiais. Para você pregar um expositivo, você vai ter que entender o propósito da carta. Porque aí na hora que você lê o texto, você fala, é por isso que está falando isso. Por isso que eu mandei comentários para todos vocês que escolheram o texto que eu indiquei do Novo Testamento. Champlin, histórico-cultural. De quem o seu texto tinha conteúdo no histórico-cultural. Quem não tinha, eu não mandei. Eu mandei o Wiersbe, Matthew Henry. Quem escolheu personagens, eu mandei parte de quem é quem na Bíblia. Tudo isso é subsídio antes de você começar a preparar. Não, Fernando, eu vou pregar expositivo, mas eu só vou ler a Bíblia lá, você também. Mas você vai ler lá João 1, no princípio era o verbo, você vai falar assim, no princípio era a escrita, né? O que é verbo? Verbo? Deve ser porque Deus falou é verbo. Irmãos, no princípio era a fala de Deus, porque falar é verbo. Você tem que estudar. Por que João fala verbo? O que ele está querendo dizer? Para quem que ele está falando? Por que ele está falando com essas palavras? Tem um motivo. As pessoas ansiavam por um verbo perfeito, por uma sabedoria em palavras, que ia... Eu não sei explicar, não parei para estudar. Mas tem algo assim, os gregos estão assim. Vamos lá. Aqui eu reduzi a perícope. Se você olhar a perícope aí de João 1, ela vai do 1 ao 14 na minha Bíblia, que é a encarnação do verbo. Não sei como está na sua divisão. Perícope é esses títulos que dão a encarnação do verbo. Depois pula para o testemunho de João. Então, se eu for pregar expositivamente sobre o testemunho de João, na minha Bíblia aqui, vai do 15 ao 18. Perícope. Ou você pode falar sobre temas. É só no seminário. Cada versão é diferente. Exato. Porque eu Uma das versões que mais tentou trabalhar Daiane, uma das Bíblias que mais tentou dividir de forma mais perfeita a perícope foi a NVI. A que mais tentou. Não quer dizer que está certo. Na hora que você vai ler o texto, é você que vai dividir. Não é porque começou aqui, a sua Bíblia está aqui, você fala, não, mas esse verso anterior já tinha começado, já está falando que é esse assunto. É você que vai estudar. Você não tem que pegar. Está falando que é o texto, né? É porque essa divisão não é inspirada. Essa divisão foi um homem. E você é um homem também que pode orar e buscar a direção de Deus. Você que está estudando o texto e fala, não, mas espera aí. O testemunho de João aqui começou no 15, mas espera aí. O 4 já, o 14 já... Um exemplo, né? Se fosse. Não, o 14 já faz parte do testemunho. Tem perícope que começa no último verso do capítulo anterior. Entendeu? Então você não pode ser preguiçoso e só porque a Bíblia dividiu de uma maneira, só a Bíblia não, perdão. Só porque alguém dividiu daquela maneira, você se apegar. Mas vamos lá. Então separei aqui do 1. Na verdade eu separei do 1 ao 9, eu cortei o 10 depois. Então do 1 a 9. O que está falando, irmãos? Vamos dizer que você estudou esse texto e você quer falar sobre o verbo. Nós estamos continuando no verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Percebam que até aqui, Naira, está falando sobre a criação
sobre Jesus na existência passada, até aqui é um assunto só. Vai formar o conteúdo do meu primeiro tópico. Não quer dizer que tenha que ser, às vezes você vai dividir mais. Eu coloco ele dividido na frente. Aí eu fiz aqui mais ou menos uma divisão, ou seja, eu lendo o texto, eu fui lá e dei espaços nele e fiz algumas observações aqui que podem me dar luz para os meus tópicos. Lógico que eu fiz corrido, não está perfeito. E nunca vai estar perfeito, né? Mas é uma ideia. Então perceba que até no verso 3, está falando sobre a eternidade passada de Jesus. Está falando sobre o princípio de Jesus com Deus. Está no mesmo assunto. Já do 4 ao 5, está falando que nele estava a vida, ele era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Para mim conseguir falar algo aqui assim, rápido, eu pensei que aqui está falando sobre a salvação, porque nele está a vida. A vida é a luz. Eu acredito que, é lógico que eu teria que estudar, irmãos, para saber se daria um tópico com esse tema, ou seria diferente. Mas, a princípio, aqui, a grosso modo, a salvação dos homens. Então, a segunda coisa que esse texto me fala, do verso 4 ao 5, é sobre a salvação. Aí houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Eu coloquei aqui que a chegada é anunciada. Nós estamos falando do verbo. Então o verbo existia na eternidade, o verbo era a salvação. E o verbo é anunciado. Aí aqui a gente poderia entrar para falar que isso foi profetizado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Claro, dispositivo não quer dizer que você não pode entrar em outros textos. Mas por que eu poderia ir em Isaías? Isaías não está anunciando esse tempo? Então eu posso falar de Isaías, mas não é que eu vou explicar Isaías. Eu vou deixar claro que aqui está se cumprindo. É hora de você expor tudo que tem a ver com esse texto. Foi profetizado? Deus falou sobre ele? Está acontecendo alguma coisa aqui? Isso é expositivo. Você não vai sair desses versos. Você vai cavar, você vai ler. Você vai estudar. Você vai investigar. E aí dá trabalho. Você pode citar, se tiver a ver com o conteúdo, mas não dentro do tema. Não é só porque fala de chegada anunciada. Irmãos, por exemplo, a chegada do rei Davi é anunciado. Não, esse texto aqui nós estamos falando sobre a chegada anunciada de Jesus. Só se for um texto que fala sobre o anúncio do Messias, sobre o anúncio do Cristo, sobre o anúncio do profeta, que é Jesus. Se não for, não serve. E minhas mãos, né? Mesmo com o microfone. Aproveitando a dica. Então, né, o microfone não pode me bloquear. E também, o fato dessa mão estar aqui não vai ser ela. Tente não se aprisionar. Porque eu posso estar falando para ele, mas também eu posso estar falando para ele. Amém? Deixa eu tentar. Vamos tentar fechar aqui. Então, foi assim, irmãos. Não dá para pregar não, tá? Pelo amor de Deus. Pensei nisso à tarde, todos esses aqui lá, sim. Vamos lá. Então, o tema, vocês perceberam que nós só ampliamos aqui a passagem, mas nós estamos tudo em João 1. Só que no expositivo eu aumentei a passagem. Ok? Mas eu continuei falando sobre o verbo nos 3 tipos de sermão. E como eles foram para caminhos diferentes. Porque o método é diferente. Porque a fonte é diferente. Porque a fonte do que divide é diferente. Porque neste sermão expositivo, eu quero expor esta passagem. Eu não estou aqui preocupado em satisfazer os irmãos que querem que eu navegue pela Bíblia toda. Tem gente que, se você prega o expositivo, eles acham que você não pregará a Bíblia. Eles invertem o negócio todo, porque para eles, se você está falando sobre o verbo de Deus, você tem que falar todas as passagens que falam de Deus. Não dá. Então, tema, o verbo de Deus. Poderia ser outro, claro. Uma das perguntas que eu pensei aqui, o que esta palavra nos está falando sobre o verbo de Deus? É uma pergunta retórica, ok? Nesse caso aqui,
Meu tema é o verbo de Deus, não é tema geral. Porque eu vou ficar dentro do verbo de Deus sobre o que esse texto está falando sobre o verbo de Deus. Por que eu risquei aqui essa palavra em vermelho? Porque ela está sendo minhas palavras-chave. Observa que ela está na minha pergunta, está nas minhas transições. Isso faz parte da seta do carro. Então, aqui eu já usei a transição de forma diferente. Elas têm as palavras-chave, mas elas não são repetidas. Perceberam? Era o que eu achei que era o outro. Eu fiz exatamente para vocês verem que não quer dizer que tem que ser repetido. Aqui eu uso formas diferentes, mas que dizem a mesma coisa. Por exemplo, a primeira transição é: para começar esta palavra. Vocês têm que entender qual que é a minha pergunta. Que esta palavra nos está falando sobre o verbo de Deus. Para começar, esta palavra está nos falando, ou, para começar, esta palavra nos diz que. Lembra lá a primeira conclusão que eu tirei daqueles primeiros versos, do 1 ao 3? Esta palavra, este texto nos diz que o verbo de Deus sempre existiu. Por que eu estou falando o verbo de Deus? Porque eu escolhi como tema que vai governar o meu sermão. Mas ele é temático? Não. Dentro deste texto. Porque eu não posso falar de tudo que o texto fala sem direção. Eu escolhi esse texto, mas nessa noite eu quero falar exclusivamente sobre o verbo de Deus, que é o que o texto quer me apresentar. Fernando, você pode falar sobre novo nascimento? Não, esse texto não fala sobre novo nascimento. Mais para frente ele vai falar sobre os nascidos, da carne. Aí tudo bem, daria, dependendo, para formar uma tese sobre o novo nascimento. Mas o tema desse texto é sobre o verbo de Deus. Minha própria Bíblia, embora não é inspiração de Deus, aqui fala a encarnação do verbo. Já está falando que tem a ver com o verbo. Mas eu formei a minha tese, o meu tema, o verbo de Deus. Então fiz a pergunta, minha transição me prepara para a resposta. Para começar esta palavra, para começar esta palavra, ou esse trecho das Escrituras, ou João, nesses primeiros 3 versos que lemos, nos diz que o verbo de Deus sempre existiu. Aí você vai explanar sobre a existência de Jesus, dentro do que esse texto está nos dizendo, que Jesus participou da criação, que Jesus já existia na glória com Deus. Ah, Fernando, eu posso nesse caso mencionar aquele texto que Jesus fala: Pai, como é que é? Me leve para... Como é que é? Sobre a glória que eu tinha contigo. Com a glória que eu tinha contigo. Não está aqui, mas cabe aqui. Porque está trazendo entendimento. Não é que eu vou sair daqui e vou ir para lá, não. Lá só está endossando que eu já estou defendendo aqui por causa deste texto. Essa explanação correta a gente escrever ela. Tem que escrever. A não ser assim, às vezes você estuda e ela fixa na sua mente, né? Eu gosto de escrever por quê? Porque dá para me planejar tudo isso. Na hora que eu vou pregar, eu não leio. Essa explanação que você fez é bom escrever, você falou. Sim. Quando passar para a segunda, depois eu vou estudar com alguém que ensina. E aí você fica livre se Deus te conceder essa graça. Primeira vez que você vai pregar, você já vai tentar pregar livre só se você ensaiar. Você passa vergonha. Transição. Aqui, veja que aqui eu falei para começar. Lógico que aqui eu não vou poder falar para começar. Mas eu usei esta palavra também. Por que também? Porque eu já disse uma coisa. Mas ela também me fala uma outra coisa. Que é do verso 4 ao 5. O verbo de Deus é a salvação dos homens. Quer dizer que eu tenho que ler esses versos tudo de novo? Não. Vai depender ali do tanto. Vai depender. Mas nesse caso aqui, que são muitos, não precisa. Você já leu, a igreja já sabe o que você está falando. Então, o verbo de Deus é a salvação dos homens. Aí você já vai falar sobre Jesus como Salvador, como aquele que haveria de vir para salvar a humanidade. E o que João está querendo dizer é que Jesus é a única solução. É aquela promessa que Deus tinha feito lá em Gênesis 3 alguma coisa. Você pode falar de Gênesis 3? Pode. Ele é a semente da mulher. Ele é a salvação que havia sido
prometida pelos profetas, por Isaías, você não vai ir para lá e vai ficar lá. Você vai ir para lá só para falar. Deus já tinha falado que ia acontecer. Mas só se for necessário, irmãos. Não fica lendo dezenas de textos, não. Expositivo não dá tempo. Não dá. Não é questão nem de você querer, que não dá tempo. Porque você não vai só falar o verbo de Deus é a salvação dos homens. Não. Por que João está falando isso? Você não está expondo o texto? Você vai ter que explicar à luz deste texto. Aí aqui a transição, já que aqui eu falei para começar, aqui eu falei para terminar. Né? Então a última coisa que esta passagem, ou que este trecho das Escrituras, ou que este texto de João, aqui não é só de 1, né, mas é do 1 ao 9, nos fala é que, no verso 6 ao 9, irmãos, o verbo de Deus é anunciado ao mundo. Mas por que o verbo de Deus é anunciado ao mundo? Aí você pode entrar até na história da igreja, que nós vamos começar, se Deus quiser, daqui a uns dias. Tudo estava preparado. O profeta Isaías falou sobre a voz do que clama no deserto. Mas lá no início, quando você leu o texto para a igreja, o certo é você ler do 1 ao 9, não é assim? Se não for extenso, neste caso aqui, que de 1 ao 9 não é extenso mais, é quase que obrigatório. Você tem de ler para a igreja de 1 ao 9, aí depois você falou, você vai ler de novo, então a igreja já leu. A não ser que você não leu no início, e você deixou para ler na hora que você anunciar a divisão. Aí já é uma decisão, na hora que você está montando, o que você vê? Ah, irmãos, eu li no início, os irmãos não vão lembrar que eu falei isso. Mas a base tem que ler. Você pode começar sem ler. Não, mas nesse caso aqui a base é do 1 ao 9. Ela é toda a base. Tá. Todo o meu conteúdo é do 1 ao 9. Se eu tirar o 6 ao 9, não tem esse tópico. Se eu tirar o 4 e o 5, não tem esse tópico. Se eu começar do 4 para frente, não tem o tópico 1 e o 3. Não tem nada falando que Jesus já existia. Pode. Talvez não lê tudo, né? Tipo, no princípio era o verbo. Mas às vezes, por exemplo, você está expondo uma carta. Aí a sua primeira ideia compreende 5 capítulos da carta. A igreja vai ter que confiar de que você está expondo a carta. Existem pregadores bíblicos que pregaram o Novo Testamento, em Atos nós vamos ver isso, que eles passam desde a criação do mundo até chegar em Abraão. Não dá para citar versículos. Em 2 páginas ele prega a Bíblia inteira. Você vai falar que não pregou? Aí você tem que se preocupar com a transição. Você tem que dizer para a igreja por que você foi no outro verso. Você não pode falar, agora abra Mateus, agora abra Lucas. Irmãos, para entendermos melhor sobre o pecado, olha o que a palavra de Deus nos diz sobre o pecado neste verso tal. Aqui, irmãos, neste verso, ficou muito claro que o pecado é algo que sempre vai estar rodeando o homem. Irmãos, agora para ficar ainda mais claro, vamos ao texto tal. Ou seja, a igreja, você está dizendo para ela, não estou mudando de tópico. Eu só estou tentando te explicar melhor sobre o pecado. Você está dando seta, você está avisando. Todo mundo sabe que você não mudou, que você não avançou, que você não voltou para trás. Mas você está dizendo. Agora, irmãos, já tendo compreendido o que é o pecado, vamos passar por uma passagem das Escrituras que nos mostra como nasce o pecado. Você já viu o que é o pecado, o peso dele. Vamos tentar compreender agora como ele se dá início. Ele chega de uma vez ou ele começa devagar? Vamos lá para a história de Davi. Davi não viu Batseba e já pecou. Era só o princípio. A coisa foi crescendo, tomou proporção. Você está entendendo? Você avisa, a transição é isso. Você sabe por que você vai falar da história de Davi? Na igreja não sabe. Aí um irmão piscou lá. Davi? Ele estava falando de mim. Aí o cara fica doido.
E a partir dali você perdeu ele. Não tem como. Você virou sem avisar, bateu o carro. Você freou de uma vez. Não tem como não ter acidente. Ninguém vai te acompanhar. Quem estava atrás de você, você virou de uma vez e passou direto. Ele não quis arriscar demais, mas se perdeu. A culpa foi sua, porque você tem seta para falar, eu estou indo para cá. Irmãos, eu vim para cá. Agora, irmãos, que nós já vimos o que é o pecado e como ele começa, vamos voltar para o nosso texto e ver o que ele continua nos dizendo. A igreja sabe que você está voltando. Ela sabe que você parou de explicar o pecado e sobre o início dele. Ela sabe que você caminhou para o texto de volta. E sabe que você não saiu à toa. Você saiu com propósito, com a busca específica, para que ela entendesse, para que as coisas melhorassem. Deus abençoe vocês. Vão em paz.